Olá, meus irmãos, muito boa tarde. É uma alegria estar de volta com vocês. Faz apenas uma semana estávamos juntos no ID, que é a Integração 2022 da Missão Pará-Amapá, e pude trazer orientações para os anciãos e também uma mensagem que pudesse atender todas as áreas da igreja. Lembra que contamos a história do Nandas? Pois é. Mas hoje não vou trazer uma mensagem aqui. Eu vim falar de coração a coração sobre o mês de janeiro que está chegando com uma grande oportunidade evangelística para todos nós. Deixa eu dizer algo para você inicialmente. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, talvez a que eu mais gosto de fazer, é de proclamar o evangelho eterno para as pessoas. Por isso eu faço isso em abril, durante 21 noites, 21 a 22 noites, também no mês de julho com o Caleb, em abril é a Semana Santa, e em julho com os nossos jovens no Caleb. E depois em outubro, que é chamado evangelismo pastoral. 3 vezes por ano, quando nós estabelecemos novas igrejas ou fortalecemos outras igrejas. Então, para mim é uma grande alegria quando chega a esses momentos especiais. Mas não pense que isso aí um dia eu descobri que era evangelista e comecei a fazer e tudo bem. Não, eu não era evangelista. Minha mãe e meu pai eram evangelistas, faziam trabalho de Deus, eu os acompanhava. E quando morava no interior, até na garupa de um cavalo com meu pai, sábado à tarde, dedicávamos à evangelização. E ele falava para os adultos e pedia para eu falar alguma coisa para as crianças. Ali foi despertando o desejo de ser um evangelista em meu coração. Mas quando eu tinha 20 anos, eu era um ancião de igreja. E foi me oferecido ser ancião de igreja se eu tivesse coragem de fazer o evangelismo. Olha só. Então eu aceitei ser um ancião, porque se eu não aceitasse fazer o evangelismo, eu não seria ancião. E eu fui ordenado como ancião e fiz o meu primeiro evangelismo. Não tinha brindes, não tinha nada de especial, não tinha lanche, nada. Nem convite para chamar as pessoas. Era no gogó mesmo que a gente convidava, os irmãos convidavam. E nós falamos ali umas 3 semanas para as pessoas. Graças a Deus teve até uma audiência que tornava interessante fazer o trabalho. Só que no final não consegui nenhuma decisão para o batismo. Mas algum tempo depois fiquei sabendo que alguém que assistiu àquelas reuniões se batizou, então não foi 0. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia, aí está a confirmação. Bem, eu fui para a próxima experiência evangelística, que foi numa Semana Santa, e naquele tempo tinha muita criança aqui no Brasil. Na verdade, o IBGE dizia que cada casal tinha, em média, 4,5 filhos, enquanto que hoje é 1,79 filhos, então a diferença é muito grande. Então, quando você fazia um convite público, vinha muitas pessoas e a maioria eram crianças. Só que eu não tomei cuidado com esse assunto e as crianças tornaram 100% do auditório. Então, não daria agora para eu pregar só para as crianças e batizar a criança, porque não daria para batizar as crianças. Então, o meu evangelismo terminou na metade. Dessa vez, sim, foi 0, pelo menos até onde nós podemos enxergar. Bem, aí veio uma terceira oportunidade. Dessa vez eu tomei mais cuidado, só deixava os meninos entrar se estivesse com o pai, a mãe, o tio, a avó ou o irmão mais velho. E assim o auditório ficou mais equilibrado e me dediquei muito a fazer esse trabalho. Na verdade, eu ficava decorando a mensagem que eu ia pregar à noite e ficava intercalando com oração. Me ajoelhava, orava, aí voltava a estudar, depois orava. Fazia isso à tarde e à noite, então, eu abria a palavra de Deus para as pessoas. E esta foi a primeira vez que o meu evangelismo foi exitoso. 40 pessoas foram batizadas. Olha que coisa maravilhosa. E aquilo me motivou muito. Eu já parti para outros evangelismos e os resultados foram se repetindo, até que no próximo ano Deus me deu quase 80 almas num único evangelismo. Isso me empolgou mais ainda. E depois foi crescendo. E até a oportunidade que eu pude fazer um evangelismo maior. E nesse evangelismo Deus me deu 220 pessoas para o batismo. E aí eu poderia dizer que agora já era um evangelista, Deus tinha me feito evangelista. Por que eu estou contando para você? Porque o dom do evangelismo é um dom que Deus nos dá conforme a necessidade da igreja e conforme os seus filhos busquem e se colocam à disposição. Na verdade, se alguém tiver coragem para pregar, alguém vai ter coragem para ouvir. Este era um pensamento muito forte de um grande evangelista da Amazônia, pastor José Cândido Bessa. Eu não canso de repetir, porque isso motivava, isso mexia com o meu coração. Se eu tiver coragem de pregar, alguém vai ter coragem de ouvir. E eu constatei que isso é uma grande verdade, mais do que uma máxima, eu constatei que é uma realidade mesmo. Então faça você o teste também e você vai descobrir que é verdade. Então estou dizendo essas coisas aqui introdutoriamente para os meus irmãos, porque
nós anciãos de igreja temos a oportunidade de pregar junto com os Caleb no mês de julho, temos a oportunidade também de fazer um evangelismo pequeno, médio ou grande na Semana Santa, que é um período tradicional que nós nos lançamos ao mar, lançamos as redes, a pesca de rede, né, para trazer muitos peixes com a nossa rede do Evangelho. Bem, e existe o mês de janeiro. O mês de janeiro é o mês máximo da evangelização do ancião, porque é uma maneira de começar bem o ano com aquilo que é prioritário, que é a pregação do Evangelho. Então nós chamamos o mês de janeiro Evangelismo das Primícias. E quem é que faz o evangelismo das primícias? Os nossos anciãos de igreja. Pessoas muito importantes na estrutura da igreja, porque cada sábado 80% de nossas igrejas está recebendo o alimento, a pregação por um ancião. É essa a proporção aqui no Pará e também na América do Sul toda. Então, meus irmãos, no mês de janeiro é quando os nossos anciãos são motivados, desafiados por seus pastores distritais, por seus pastores líderes da missão, os oficiais da missão, entre eles o pastor Fábio, que é nosso evangelista, e também secretário ministerial, essa associação que cuida dos anciãos, porque recebe imposição de mãos. E por essa razão, na ausência do seu pastor que está de férias no mês de janeiro, você realiza o evangelismo e o presidente do campo, segundo o manual da igreja, pode lhe autorizar a fazer o batismo dessas pessoas. Então, é um evangelismo muito diferenciado, uma oportunidade muito grandiosa. Então, quero desafiar você para que neste janeiro você se lance para o trabalho de Deus. Tenha coragem de falar, que alguém vai ter coragem de ouvir. Nós temos preparado para você, nós temos preparado um kit especial com os nossos convites, nós temos preparado também para você outros materiais, de sorte que você vai ter mais facilidade que eu tive quando realizei meu primeiro evangelismo como ancião de igreja. Então procure o seu pastor, nós já entregamos os kits para os pastores distritais e agora os pastores estão no processo de se preparar para sair para as férias. Dia 26 de dezembro será a saída coletiva dos pastores para as férias. E quando eles voltarem das férias, dia 25 de janeiro, eles estarão participando do concílio ministerial que vai acontecer aqui em Belém. Então eles só vão chegar no distrito a partir do dia 30, 31 de janeiro. Isso significa o seguinte, que os batismos do seu evangelismo, nesse período, você vai poder realizar o batismo se você já foi ordenado. Olha que privilégio maravilhoso. Alguns anciãos já tiveram esse privilégio e quem sabe dessa vez será a sua grande oportunidade para que você possa sentir o prazer de participar da conclusão da obra do Senhor. E está chegando um tempo que vai ser tanta gente decidindo ao lado da verdade, que aí vocês, queridos anciãos, vão ter que entrar conosco para batizar centenas de pessoas, milhares, porque as conversões vão se multiplicar muito. É o término da obra evangélica, é o aproximar-se do fechamento da porta da graça e todos se lançando ao mar, lançando as redes do evangelho e puxando essas redes cheias de peixe. E agora o que nós estamos vivendo cada janeiro é uma antecipação desse tempo. É uma forma da gente dizer, olha Senhor, pode contar comigo na hora final, eu já estou fazendo o meu melhor agora. E também eu queria dizer mais uma coisa para os meus irmãos anciãos. Quero dizer para vocês, como já havia mencionado há uma semana atrás, que nós tivemos igrejas que ganharam muitas almas para Jesus em 2021. Mas nós tivemos mais de 50 igrejas da Missão Pará-Amapá que zeraram os batismos. Já imaginaram? Ou seja, não houve nenhum batismo. Eu espero que não seja a sua igreja, mas se foi a sua igreja, então eu vou lhe fazer um desafio. Realize esse evangelismo em janeiro. Deus vai te dar algum candidato para você batizar, para que a sua igreja já saia com batismo e não chegue no final do ano zero batismo. É a nossa grande oportunidade. Então, meus irmãos, algumas coisas mais que eu poderia dizer sobre essa experiência é que não existe grandes evangelistas, não. Existem grandes homens de oração. Não existe evangelismo sem oração. E quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Quando você ora, o maior evangelista do universo vai estar com você. O maior evangelista não é o pastor Mark Finley nos Estados Unidos. O maior evangelista não é o evangelista da divisão. O maior evangelista, você sabe o nome dele? Eu vou dizer o nome dele. É o Espírito Santo. Então, quando você busca Deus em oração, quando você lê a sua palavra, e isso fica impregnado em sua mente e seu coração, então você vai ter o que falar quando abrir a boca. E a palavra de Deus que saiu dos seus lábios, a promessa de Deus, é que ela não voltará vazia. Então, meu irmão, se dedique ao Senhor,
vai lhe fazer muito bem para a sua vida pessoal, vai fazer muito bem para a sua igreja e vai fazer muito bem para a causa de Deus nessa hora, porque já está no momento de nós encerrarmos a obra evangélica, está chegando o momento de vermos o Senhor Jesus, nós apenas precisamos nos envolver, que o restante Deus vai acontecer assim, rapidamente, porque o que nós conhecemos da orientação profética é que os últimos acontecimentos serão breves, serão muito rápidos. Então nos coloquemos na mão do Senhor. E agora para a nossa reflexão final, porque como eu disse inicialmente, não é um sermão aqui apenas algumas palavras informais de orientações para que você se sinta motivado de ser um instrumento de Deus no mês de janeiro, para que você sinta a alegria de ser um ancião completo, porque um ancião que abre a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem, apresenta a palavra, vê a decisão das pessoas e finalmente realiza o batismo dessas pessoas, é alguém muito especial na mão de Deus. É um privilégio santo, muito abençoado. Então eu gostaria agora, para completar nossas orientações, de completar com a palavra de Deus. Eu não vou ler o texto porque já está no meu coração, já está na minha memória. Muitos textos da Bíblia nós devemos memorizar. Então lá vai, são dois. O primeiro é Provérbios 11, o verso 30, que diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, mas o que ganha almas é sábio. Olha que coisa abençoada. Quem ganha almas para Jesus é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem o fruto da árvore da vida. Sabe o que é o fruto da árvore da vida? É a eternidade para as pessoas que recebem, as pessoas que têm a oportunidade de receber. Então, meu irmão, você está sendo convidado por Deus e pela igreja para ser um homem sábio, uma pessoa que maneja bem a palavra de Deus, que fala para as pessoas olhando nos olhos e vendo o céu interagindo com a terra através da pregação, e pessoas entendendo, se convencendo e se convertendo. Uma pessoa que é usada por Deus para fazer essa obra é uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia reconhecida aqui pelas pessoas na terra, mas especialmente reconhecidas pelo céu, pelo Senhor Jesus e por todo o exército celestial. Jesus está lá no santuário celestial olhando para nós. E junto com esse texto, eu quero agora apresentar mais um texto muito bonito, que é um texto paralelo, esse que acabei de apresentar de Provérbios 11, 30, e esse próximo texto também eu amo muito, é Daniel capítulo 12, o verso 3, que diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O que a palavra de Deus está dizendo? Que aquelas pessoas que são sábias, como disse Provérbios 11, 30, que são sábios para conduzir outras pessoas à justiça, a justiça verdadeira que encontramos em Jesus, porque nós somos pecadores e carecemos de justiça, e essa justiça só encontramos em Jesus. E quanto nós temos de Jesus é quanto nós temos de justiça. Quanto tempo nós passamos com Jesus é quanto tempo nós temos de justiça. Então, quando nós levamos isso para as pessoas pecadoras, que conseguem compreender essa dimensão da realidade, que é a realidade espiritual, então essas pessoas são ganhas para Jesus. E os instrumentos usados por Deus para esse propósito, que somos nós pregadores, vamos também brilhar como as estrelas. E diz mais, vai brilhar como as estrelas sempre e eternamente. Então mostrando que é para sempre mesmo, a ênfase vem e eternamente. Você sabe que as estrelas aí no céu, elas estão brilhando sempre, brilhando, brilhando, brilhando. Elas não se apagam. Por exemplo, o nosso Sol, que é uma estrela enorme, né? O nosso Sol é uma estrela tão grande que dentro dele cabe 1.200.000 terras. E essa estrela, ela está brilhando sempre numa temperatura química de 6.500 graus centígrados. É uma estrela maravilhosa, mas é apenas uma pequena estrela comparada com outras maiores, apenas uma entre bilhões, trilhões, sextilhões de estrelas, mas está sempre brilhando. E a promessa é que além dessas estrelas, os filhos de Deus, os filhos do Senhor, estarão brilhando no céu, na constelação celestial, para sempre. Que privilégio, querido ancião, brilharmos por Jesus aqui na terra e depois brilharmos com Jesus lá no céu. E quero dizer que hoje, no santuário celestial, Jesus está recebendo nomes e tirando nomes também. Não tenha medo do santuário celestial. O santuário celestial é uma obra de juízo, como eu disse sábado passado, em que Jesus está fazendo tudo para nos colocar no céu, fazendo tudo para colocar os nossos ouvintes no céu. Ele está fazendo a sua obra. Quando ele terminar a sua obra, ele vem buscar a sua igreja.
e há um destaque especial para aqueles que são instrumentos de Deus fazendo a sua obra. Meu desejo, meu querido irmão, é que você seja instrumento de Deus agora no mês de janeiro. Se você tiver fé de dar esse passo e fazer o trabalho, não se preocupe com a sua capacitação, a sua condição. O que Deus quer é disponibilidade. Quando alguém é disponível, o resto é com Deus. Então se lance nessa experiência de fé, se lance na obra de Deus, e Deus vai fazer coisas lindas. Deus vai mostrar coisas lindas para você, você vai ficar surpreso o que Deus pode fazer com uma pessoa que se consagra ao seu serviço. Então meu desejo é que enquanto seu pastor está de férias em janeiro, você esteja sendo o evangelista, o pregador do seu distrito, da sua igreja, apresentando o evangelho eterno, distribuindo convite para as pessoas, convidando a igreja para te ajudar, todos juntos, levando os convites, trazendo as pessoas. Os irmãos da igreja que possam lhe ajudar, trazendo um sanduíche, um lanche, alguma coisa, porque afinal, lembre-se, peixe a gente pega pela boca, não é? Então é importante ter um lanchezinho aí para que as pessoas tenham interesse de vir. E quando você dá um lanche para a pessoa, você atingiu o corpo dela. E se você atingir o corpo dela, você atinge mais fácil a mente e também o espírito, que é o coração. Então, meu querido irmão, que Deus te abençoe nessa aventura, que você esteja completamente comprometido com esse plano do céu, essa aventura celestial, que esse mês seja uma bênção para muitas pessoas, mas tenha certeza de uma coisa, você será o maior abençoado, porque essa é a promessa de Deus. E agora eu gostaria de fazer uma oração por você e por todos que vão fazer esse trabalho no mês de janeiro. Vamos juntos inclinar nossa fronte e falar com o Senhor? Então vamos. Nosso Deus, nosso bondoso e querido Pai, obrigado porque na hora tão avançada da história desse mundo, já tão próximos da fronteira da Canaã celestial, tão próximos de ver a luz maior da estrela maior, que é a estrela da alva, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai vir em glória e poder e majestade, para levar todos aqueles que fizeram parte da sua obra, todos aqueles que aceitaram ser alcançados por essa obra bendita. Então, nesse momento, Senhor, como teus filhos, chamados por Cristo para sermos ministros do Senhor Jesus, chamado por Cristo para pregarmos a tempo e fora de tempo. Por isso pedimos que o mês de janeiro, que é pregar a tempo, conforme o calendário da igreja, os anciãos da missão para Amapá, especialmente esse que está me acompanhando nessa live de instrução agora, que esse querido ancião possa acreditar que pode ser usado por ti, pode ser seu instrumento poderoso nesta hora, ainda que seja um instrumento simples, mas nas tuas mãos um instrumento eficaz. Para isso pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da família, da saúde, dos negócios desse pregador. Sabemos que enquanto ele estiver cuidando das suas coisas, Senhor, dos seus negócios, o Senhor vai estar cuidando de seus interesses também. Dê a cada ancião vigor físico, mental e espiritual. Dê sabedoria celestial. Dê determinação para passar mais tempo em oração, mais tempo lendo a Tua palavra, para que quando eles abram a boca, Senhor, possa estar impregnado com a palavra de Deus, a qual não voltará vazia, sem realizar a obra que o Senhor designou, como diz a Tua promessa. Senhor, abençoe esse exército de anciãos da missão para Amapá. Nós te suplicamos que esse mês de janeiro agora vindouro seja o melhor janeiro da história da missão para Amapá. Vai ser o 7º janeiro da história desse campo, iniciando o 7º ano desse campo. O ano sabático, sabemos que o ano sabático é um ano muito especial. Então nos dê descanso no Senhor, bênção no Senhor, celebração no Senhor, com muitas almas ganhas e muitas bênçãos recebidas. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um forte abraço, que Deus te use poderosamente.